Oi gente, tudo bom? Meu nome é Débora, você quer 52 livros? Pro vídeo de hoje eu quero mostrar um pouquinho pra vocês como que eu tô organizando meus livros em 2023. Acho que eu já falei em vários vídeos sobre os aplicativos que eu uso, o Goodreads, principalmente o Storygraph, que é o que eu mais uso. Mas recentemente eu quis também fazer uma planilha pra acompanhar meus livros, porque tem outros dados que eu gostaria de acompanhar mais de perto, que eu acho que nem o Storygraph nem o Goodreads realmente entregam muito bem. Então eu queria mostrar pra vocês todos esses 3 métodos que eu tô usando hoje e o porquê que eu uso cada um. Se vocês se interessarem, eu posso deixar um link, uma cópia da planilha pra vocês usarem também, se for algo que vocês estão interessados, me contem. Então vamos lá pra projetar a tela. Essa aqui então é a minha planilha, que eu chamo Biblioteca 2023. Eu talvez faça mudanças nela depois, mas por enquanto é isso. Então essa aqui é a minha planilha. Eu tô acompanhando coisas diferentes esse ano que, como eu falei, acho que os aplicativos não dão esse dado, eu gostaria de ter esse dado. Então aqui o básico, que é título, autor, quando que eu finalizei. Eu não coloquei a data de início, porque pra isso eu tenho realmente os outros aplicativos. No Storygraph eu coloco bem certinho quando que eu comecei e quando que eu terminei. Isso é uma coisa que o Storygraph também tem, que é o meio no qual eu li, se ele é físico, se ele é e-book, se ele é audiobook. E aí eu coloquei também a origem do livro, porque eu queria muito saber também o quanto eu tô lendo livros que eu já tenho ou livros que eu comprei. Então assim, eu tenho essas duas categorizações, eu tenho essas 4 categorias aqui, que é o Possu, que é... eu resolvi começar a contar. Tenho esse livro... Se eu não comprei esse livro esse ano. Então assim, se eu comprei esse livro até 2022, possuo. Se comprei, é porque eu comprei esse ano exatamente pra ler naquele momento, ou porque é um que eu quero ler muito em breve, enfim. Comprei porque eu comprei aquele ano, eu comprei pra ler especificamente, quero ler esse livro que eu vou comprar. Possuo porque eu já tenho, enfim, tá aqui na estante da grandíssima coleção de livros que eu não li ainda. O Emprestei eu coloquei porque eu ando lendo bastante no Storytel, que é uma plataforma de assinatura, mas então, eu não tenho ele fisicamente, não é o livro que eu tenho fisicamente, nem e-book, enfim, não comprei o e-book, não comprei o audiobook, então eu peguei emprestado no Kindle Unlimited, no Storytel, no Lib, e eu ganhei porque ocasionalmente eu ganho livros e ocasionalmente eu leio os livros que eu ganho. O Língua é uma categoria que o Storygraph também tem, mas eu resolvi manter aqui pra ter uma ideia. A língua é a língua no qual eu li, não a língua original dele, pra eu ter uma noção do quanto eu tô imperializado ou não, o quanto até estão disponíveis aqui ou não os livros que eu tô lendo. Eu coloquei nacionalidade, é uma coisa que eu não tenho certeza se eu vou manter ou não. Enfim, é a primeira vez que eu tô usando, que eu fiz essa planilha, que eu tô usando ela, então eu não sei o quanto ela vai realmente... vai caber, eu vou conseguir realmente traquear todas as coisas que eu quero, mas eu resolvi colocar nacionalidade porque eu tenho o objetivo de ler mais autores brasileiros, então coloquei isso pra saber o quanto minhas leituras estão decolonizadas. É uma coisa que eu tenho vontade, que eu tento fazer há anos, que é decolonizar minhas prateleiras, minhas leituras. Então aqui... coloquei nacionalidade, vamos ver se eu sigo ou não. E eu acrescentei, anteontem eu acho, essa coluna pessoa não branca. No americano tem esse termo POC, que é People of Color, né, porque fala pessoas de cor, que é meio que um termo guarda-chuva pra pessoas não brancas, o que eu acho meio tosco, porque aí tu coloca, tipo assim, os brancos e o resto. Mas, de novo, assim, quesito diversidade é uma coisa que eu quero acompanhar bastante. Se eu tô realmente lendo fora da minha bolha, lendo fora do centro, assim, fora do que é comum, que são homens brancos americanos escrevendo livros. Então é realmente também acompanhar o quanto eu tô saindo do meu centro, mais ou menos. Aqui também, homem, mulher e pessoas não binárias, eu coloquei também porque eu tenho um objetivo de ler também mais mulheres e também ler de forma mais diversa, né, enfim, pessoas não binárias. Então eu coloquei aqui, não li nenhuma pessoa não binária esse ano ainda, tem que fazer essa pesquisa. E por último eu coloquei então a coluna LGBTQIA+, que serve tanto pra dizer se o autor tá dentro da sigla, ou se existe representatividade LGBTQIA+, dentro do livro. E é uma coisa que eu vou saber porque eu li o livro, então eu vou saber se é dentro do livro ou se é o autor e que está dentro da sigla. Então essa é a planilha aqui na parte de lidos, e aí eu fiz uma outra aba, porque também, de novo, que nem aqui na coluna origem, né? Eu quero ter mais noção do quanto eu tô comprando e efetivamente lendo os livros que eu estou comprando, e o quanto, assim, no final do ano,
quantos livros eu realmente acrescentei à minha biblioteca. Eu faço algumas... eu vou na feira de troca, às vezes, da Livraria Simples, então eu troco 2 livros por outros 2 livros, né? O limite por pessoa é esse, então eu sei que às vezes eu tô tirando livros da minha biblioteca, mas eu preciso em algum momento realmente tirar muitos livros da minha biblioteca, e um dos primeiros passos para entender o quanto eu estou num momento não saudável de quantidade de livros é também a questão das compras. Então vou mostrar pra vocês a outra aba aqui da minha planilha, que é a aba compras. Risos. Pois é. Então, no começo do ano eu fiz umas comprinhas na Amazon, inclusive eu já até coloquei aqui. Eu tenho também essa abinha, se eu abandonei, se eu li, se eu não li ainda. Eu não marquei não lido em nenhum deles. Talvez deveria, né? Pois não li ainda. Aí eles ficam ali em vermelho, gritando pra mim, tipo, mulher. Então eu coloquei o título, né? Quem é o autor, a data de compra, a loja. Aqui eu não sinto necessidade de realmente acompanhar se eu estou comprando diversamente, porque é uma coisa que eu tô tentando... acho que não finalizei de... não, tá aqui. Que é uma coisa que eu realmente não acompanho isso aqui, porque também vai ficar muita coisa. O que me importa é, tipo, o título e autor, quando que eu fiz a compra, a loja e o valor, pra ter um total de quanto que eu gastei no ano em livros. Esse valor aqui tá um pouquinho alto, mas já fiz pior. Esses tempos eu fui ver, acho que foi em 2020, que eu perdi bastante controle. Teve meses que eu gastei mais que isso em um mês só. Descontrole absurdo, absoluto. Mas aqui então, livros que eu comprei, tô colocando essas corzinhas diferentes, os que estão roxo mais escuro, roxo escuro é um mês, aí mês seguinte eu vou colocar o roxo mais clarinho, depois no mês seguinte o roxo mais escurinho. E eu sei que eu perdi um pouco o controle aqui nesse começo de ano, porque eu fui em algumas livrarias muito legais. A Amazon, infelizmente, é o que eu mais uso pra livro importado, pra livro em inglês, e eu tô aqui, Brandon Sanderson tá aparecendo a full aqui nas minhas listinhas, já li bastante, já li 2 dele esse ano. Tem os outros 3 aqui, eu tô esperando o Aloy of Locke, não chegou ainda, pelo amor de Deus, a Amazon me manda. Então essas promoções de livros em inglês eu acabo gastando bastante na Amazon, mas eu também visitei livrarias incríveis esse ano, que é a livraria do Brooklyn, que é no bairro do Brooklyn aqui em São Paulo, e eu me apaixonei. Eu tenho muita dificuldade numa livraria e não fazer compras. Eu fui na Livraria Simples também, fim de semana retrasado. Aqui esses que estão 0 são os livros que eu peguei na feira de troca, então eu não coloco valor porque eles realmente não tem valor, né, não foram... E tinha uns livros em inglês também bem baratos, esse aqui o Go Set a Watchman e o And Sons, capa dura, belíssimos, então estavam bem valendo. E eu comprei um livro da Annie Ernaux, porque eu quero muito ler também. E aí agora, eu passei o final de semana no Rio de Janeiro, a gente ficou 4 dias lá e eu queria muito conhecer a Livraria da Vinci, então eu perdi um pouco o controle lá. Eu tinha comprado esses primeiros 4 livros aqui, eu já tinha comprado, e a gente conheceu o dono da livraria, o Daniel, que é um querido, super trocou ideia com a gente, ele também é gaúcho, então rolou aquela conexão de conterrâneos, e ele falou que a livraria Leonardo da Vinci tá também editando e publicando livros, então eles têm um selo próprio já. E ele foi nos mostrar a prateleira de livros da Vinci mesmo. E aí eu encontrei esse aqui, Colonização Punitivista e Totalitarismo Financeiro, que é tipo um grande título, mas que eu achei bem interessante. Acho que tem um pouco dessa questão, eu não sei do que se trata bem o livro ainda, eu comprei super na empolgação, mas essa questão de colonização punitivista é muito do que a gente vê da colonização, por exemplo, brasileira e australiana, que era tipo meio que os rejeitados. A Austrália era uma prisão, eles mandavam tipo pra prisão. E o quanto é uma colonização de colônia mesmo, de realmente assentamentos, que é dos Estados Unidos, e o quanto isso mostra um pouco do que é o futuro daquela cultura. Então tô bem curiosa com esse livro, quero ler mais não ficção esse ano, já li alguns, já tô dando spoiler aqui com todas essas planilhas, mas é isso, tô comprando e tô colocando aqui toda vez que eu compro, já são muitos, né, preciso dar uma... Já tinha achado que eu tinha comprado muito em janeiro, em fevereiro eu perdi completamente o controle, mas é mais fácil eu perder o controle em livrarias físicas, embora seja mais caro também, mas eu gosto muito de apreciar livrarias físicas, de apoiar mesmo, né? Acho que, enfim, o Jeff Bezos vai o quê? Comprar mais um iate com os livros que eu comprei nos últimos anos? Na Simples, na Leonardo da Vinci, na livraria do Brooklyn, tô apoiando pessoas, negócios que são mais reais, né? Enfim, eu gosto muito. Vamos então agora pro outro que eu uso menos.
Se eu mudei enquadramento é porque eu tive que trocar o cartão de memória que acabou. Então agora vamos pro que eu menos uso, que é o Goodreads, e o porquê eu uso. Eu ainda uso bastante ele, principalmente por essa parte aqui, que é a social, né, da plataforma, que ela é muito feita pra isso, que é o que as pessoas estão lendo, o que elas estão achando, eu acabo descobrindo novos livros por aqui. Eu gosto de saber as pessoas que eu sigo, que eu gosto muito, o que elas estão lendo. Então aqui do Jack Edwards, que é um youtuber que eu adoro. Interessante saber que ele tá lendo Secret Garden. Eu gosto muito do Goodreads pra isso, pela questão social. Gosto do Reading Challenge deles, também é um que eu usei mais tempo, então eu tenho alguns outros anos aqui já, que eu não estava acompanhando em nenhuma outra plataforma. Eu não tenho, assim, eu anoto os livros que eu leio desde 2010 ou 11, se eu não me engano, e eu ainda não tenho, uma meta que eu tenho de fazer ainda, eu não tenho todos eles no mesmo lugar. Então, assim, eu não tenho minhas anotações desde 2010 até agora, todas no Goodreads, ou todas no Storygraph, ou todas numa planilha. Eu tenho, muito tempo eu usei o Evernote, eu anotava no Evernote, até posso mostrar depois alguns prints aqui de como que eram minhas anotações, porque era só, tipo, eu comecei anotando só os títulos, aí depois eu anotava os títulos e o autor e o mês, aí depois eu comecei a anotar realmente a data que eu comecei, colocar mais informações, e aí então que eu entrei pro Goodreads e agora resolvi trocar também pro Storygraph, mas eu tô mantendo os dois. E a minha ideia, na verdade, é colocar tudo na planilha, porque é isso, às vezes tem uma plataforma que tá mais famosinha, todo mundo migra pra lá, ou deixa de funcionar, ou não tá tão boa assim, ou até aquela polêmica do Scooby, de que como foi adquirido pela Americanas, agora não sabe o que a gente não sabe o que vai acontecer com ele, como foi adquirida pela Americanas, a Americanas estava usando o review das pessoas no site, tem gente que não se sente confortável com isso, acha que a plataforma não foi transparente em falar sobre isso. Enfim, cada um. Eu queria ter anotado em algum lugar que fosse verdadeiramente meu, assim, em um lugar só, sem plataforma, embora eu use o Google Docs, eu acho que o Google Docs não, assim, ele não é nem social e nem vai sumir tão cedo, então eu quero muito ter isso em um lugar, uma plataforma própria mesmo. Eu uso o Notion para algumas coisas, mas não é o lugar que eu gostaria de ter, que eu acho que ele não funciona muito bem no celular, e às vezes eu quero anotar, enfim, em algum lugar acontecendo. E agora então, o último que eu uso, que é o Storygraph, que é o meu preferido no momento. Ele já tem também vários dados, vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a página principal dele. E aqui tem o Stats, né, de estatísticas. E aí tu pode ver, tu pode escolher de que ano tu quer ler. Eu não tenho dos outros anos, então não vai estar aqui. Tu pode escolher por mês, tipo, janeiro, então eu li... janeiro eu li 7 livros, e aí ele tem esses moods que eu acho bem legal, então mais refletivo, mais emocional, mais dark, mais aventura. Ele dá esse... qual que é o ritmo do livro, se ele é rápido, se ele é médio, se ele é devagar. Isso é uma coisa que eu nunca senti muito, eu leio muito rápido, então é difícil pra mim realmente mensurar se um livro é rápido ou devagar no passo dele, né, no ritmo. Isso aqui eu acho bem legal, que é o número de páginas, então tu tá lendo mais livros grandes, livros médios, livros pequenos. Ficção, não ficção, uma coisa que não tá na minha planilha, mas que é algo que, como já tem aqui, eu deixei pra acompanhar esse dado aqui, senão também ia ficar uma planilha, tipo assim, de 100 km. Os gêneros também é algo que eu acompanho só por aqui, o que eu tô lendo mais, até porque, assim, ele já anota automaticamente qual que é a fantasia, sem eu ter que abrir o livro e ficar descobrindo qual que é o gênero dele, embora eu mais ou menos saiba. Aqui... Tag, isso aqui acho que é novo, nunca vi isso aqui, nunca usei. Formato é uma coisa que é bem legal também, que eu tenho na minha planilha, então se eu tô lendo mais no digital, só que aqui, por exemplo, digital pode ser e-book ou audiobook. Eu quero ter essa diferenciação, eu quero saber quantos e-books, quantos audiobooks, quantos livros físicos eu li no ano. Então aqui tem o formato, a linguagem, que é outra coisa que eu também tô acompanhando, então quanto que eu tô lendo inglês e português. Isso foi um dado que eles acrescentaram meio que no final do ano passado, eu fiquei muito surpresa, porque ano passado também eu tava lendo mais em inglês que português, por uma questão que, assim, tem muitos livros que já foram traduzidos para o Brasil, mas às vezes em promoção fica mais barato comprar o livro em inglês do que em português. Então, enfim, como eu leio nas duas línguas, eu acabo tendo essa flexibilidade de escolher qual que é mais econômico, ou capa mais bonita, já aconteceu também. Já aconteceu também de eu escolher pela capa mais bonita, por exemplo, a Polícia da Memória. Vou colocar as duas capinhas aqui, que o Memory Police é belíssima capa, e o brasileiro é muito feio. Muito feia. Então, assim, acabo às vezes lendo mais em inglês também por essas questões. Às vezes tem umas capas que são muito infelizes. Aqui tem a média de star rating que tu dá, né? Quantas estrelas dá pra cada livro. Isso é uma coisa que eu tô há anos tentando fazer pra todos os livros que eu leio, colocar. Aí eu já li 12, aqui tem só 6.
só que eu sou muito ruim de fazer isso, porque assim, se o livro é muito ruim, eu fico meio constrangida de colocar 1 estrela, 2 estrelas, porque eu também não quero baixar a média pro autor ou algo assim, não sei, eu me sinto um pouco desconfortável em fazer isso. Ou então, por exemplo, no Goodreads eu até coloquei de uns livros brasileiros, hot, que eu adorei, assim, a experiência de leitura foi super divertida, só que ele tinha vários defeitos, eu vou falar em um vídeo sobre isso mais adiante, mas tinha vários defeitos da frase, da escolha de palavras, assim, não foi um erro de tradução, porque ele é um livro escrito em português. E aí, então, eu tirei várias estrelas por isso, mas eu fiquei um pouco, eu não quero desprestigiar uma autora brasileira, sabe? Então, aqui tem essa média, e aqui tem também as páginas lidas por mês, eu tô em janeiro. Aqui, como eu não coloco, tipo, eu não faço acompanhamento em nenhum lugar, e nem pretendo fazer, eu acho, que é tipo, hoje eu li 20 páginas, hoje eu li 30 páginas, hoje eu li 100 páginas, li 200 páginas, eu coloco a data que eu comecei, em geral, eu termino o livro e aí eu anoto a data que eu comecei e a data que eu terminei. Eu já tive muito azar em comecei esse livro e eu nunca mais terminei o livro. E eu fico, ai que saco, parece que dá azar eu colocar antes. Então eu só coloco quando termino em geral. Então aqui ele não pega muito bem quantas páginas eu li por dia, porque eu não faço esse acompanhamento. E tá tudo bem. E aí tem tem um outro gráfico aqui, cadê? Peraí. Tem que colocar todos os meses. Pronto. Aí tem um outro gráfico que é bem legal também, que eu gosto. Agora já tá empatado português e inglês. Isso aí. Então, aqui tem o número de livros e páginas, que quando tu coloca no mês a mês eu gosto bastante desse número de livros. Eu vou botar o de 2022, que dá pra ver melhor. Aqui. Tem o Star Rating, tem esse aqui então, que é o número de livros e páginas lidos, que eu acho muito legal de ver, porque, por exemplo, eu sei que abril eu li, tipo, que nenhuma condenada. Eu li muito, mas eu acho interessante também porque eu já reparei que tem, assim, historicamente alguns meses que eu acabo lendo menos. No inverno eu acabo lendo um pouco menos porque, enfim, sei lá, embora não seja tão verdade aqui, porque... mas aqui, ó, agosto, setembro, que ainda é frio, junho, li menos de modo geral. Mas eu já reparei, assim, que tem épocas do ano que eu acabo lendo menos, tem épocas do ano que eu acabo lendo mais. E eu queria acompanhar isso melhor, então aqui tem esse aqui bem bonitinho pra daqui a uns 3, 4 anos eu posso realmente olhar esse gráfico e dizer, não, é verdade, inverno eu leio menos ou não existe, depende de ano a ano, humor, trabalho, vida, coisas, questões, viagens, sei lá. Enfim, eu acho interessante ver, tipo, o quanto as linhas andam juntas ou não, porque às vezes elas são... Se tu leu um monte de livro pequenininho, tu leu muitos livros, poucas páginas. Se tu leu um monte de livro grande, que é o caso aqui, né, deve ter lido livros grandes, então eu li poucos livros, mas tem muitas páginas. Enfim, questões que eu acho bem divertida. Eu não sei muito bem qual que é o objetivo desse vídeo, só queria mostrar um pouco pra vocês, principalmente a minha tabelinha, porque eu tô bem feliz com ela, porque eu acho que é algo que é importante pra mim ter mais... Tipo assim, cada vez que eu vou colocar um livro novo aqui, eu consigo, tipo, tá, beleza, eu tô lendo bastante dos livros que eu já tenho, por exemplo, Origem. Eu li muito livro emprestado esse ano, assim, até agora. A maioria foram emprestados, então aqui o Jade War foi do Libby, esses dois aqui foram Kindle Unlimited, esse aqui foi Amazon Prime, esse aqui foi do Storytel. Então assim, eu tô lendo pouco do que eu já tenho. E aí tem a aba de compras. Então assim, eu tô comprando muito e eu não tô lendo as coisas que eu tenho. Então pra mim é importante, cada vez que eu vou colocar um livro novo aqui, eu consigo dar essa olhada, tipo assim, cara, tô lendo muito livro em inglês, não tô lendo muito do que eu tenho, tô lendo muito americano, tô lendo muitas pessoas brancas, muitos homens brancos, sem representatividade. Então cada vez que eu coloco aqui, me ajuda a olhar, que é diferente de quando eu coloco um livro, por exemplo, no Storytel, que eu vou lá, coloco a data, ele não tem esses dados, a não ser que eu vá lá olhar um por um. Eu acho que aqui tem dá pra visualizar melhor o quanto eu tô acertando mesmo em decolonizar, em expandir, sair do centro, assim, né, na questão das minhas leituras, que é algo que é bastante importante pra mim. Eu acho que eu talvez vá colocar aqui se é ficção ou não, porque isso é algo que eu também quero fazer meio que... Quero acompanhar mais de perto, assim, ter essa visualização. Acho que eu talvez coloque aqui. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Me contem que aplicativo, que método vocês usam para anotar os livros de vocês que vocês estão lendo. Se vocês também fazem esse de compras, eu acho que esse é bem legal para quem
como eu, compra muito, acho que é bem legal ter esse acompanhamento pra gente também não se perder. Ano passado foi assim, enlouqueci, maluca, doida. Os últimos 2 anos eu perdi um pouco o controle, ainda mais depois que eu fiz as prateleiras aqui, acho que eu perdi bastante. E também estar mais inserida no Booktube, não como criadora, mas como consumidora nos últimos 2, 3 anos, principalmente depois da pandemia. Foi quando eu comecei a consumir o Booktube mesmo, o YouTube de modo geral não era algo muito pra mim. E aí tu vai vendo um monte de novidade que as pessoas estão lendo, tu começa a se empolgar, tu começa a comprar, e assim, a vida é muito curta pra ler tudo isso. Mas enfim, me contem como que vocês acompanham essas leituras, essas compras. É algum aplicativo? Vocês usam Storygraph, usam Goodreads, usam Scoob? Eu não uso Scoob, não pretendo em breve usar, porque aí é mais uma coisa, mas eu sei que a maioria das pessoas no Brasil usam o Scoob ou o Goodreads. Tem pouca gente que usa Storygraph, eu acho. Se vocês usarem algum deles e quiserem colocar aqui o link, não sei se dá pra colocar link no comentário. Me sigam, eu tenho aqui nos comentários, na descrição do vídeo tem os meus perfis do Goodreads e Storygraph. Vou ver se eu consigo deixar uma cópia dessa planilha se alguém quiser usar. Antes de vocês irem embora, deem um joinha, deixem algum comentário aqui dos tópicos que eu falei, se inscrevam se não são inscritos e até a próxima.